Graça e paz, irmãos. Hoje eu vim trazer a exposição bíblica e eu vim falar para vocês um pouco sobre fidelidade. E o texto que eu trouxe como base se encontra lá em Gênesis, capítulo 22, o versículo 1 e 2, que diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Antes de prosseguirmos para a mensagem, vamos orar e vamos falar com Deus. Assim oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos tão somente pela leitura da Tua Palavra. Te pedimos tão somente que o Senhor venha nos ajudar e que o Senhor venha estar sendo conosco, Jesus. Nos ajuda, esteja não somente nos usando como instrumento nas Tuas mãos. Que a honra e a glória seja para Ti, para todo sempre, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Bom, esse texto fala de que Deus ele desperta Abraão e pede a Abraão que ele sacrifique o seu único filho, a quem Abraão tanto ama, que Deus ele tinha prometido a ele e a sua esposa Sara. E que Deus prometeu e deu. Então foi dado o nome desse menino Isaque. E Deus ele agora pede a Abraão Isaque como sacrifício. E prosseguindo, a gente observa que Abraão ele desperta pela madrugada e vai e prossegue com 2 dos seus empregados, o seu filho, e prosseguiu com o fogo e a lenha. E caminharam e prosseguiram, e no terceiro dia, como diz aqui no versículo 4, ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, que Deus assim dissera que ia lhe mostrar. Ele prosseguiu. Então, quando ele observou, ele pediu para que os seus empregados ficassem lá com a sua jumenta e prosseguiu para o local de sacrifício com com Isaque, o fogo e a lenha. E prosseguiram e subiram então ao monte. E chegaram lá, ele começa a caminhar. E então Isaque ele começa a observar que tem algo estranho ali naquele meio. Que Isaque observa que tem o fogo, tem a lenha, mas não tem o cordeiro. Então ele chega para o seu pai e pergunta. Vamos lá olhar na palavra de Deus. No versículo 7 diz assim: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E o versículo 8 diz assim: E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E então Isaque confiou no seu pai. E Abraão estava confiando em Deus, de que Deus ia fazer algo. E prosseguiu. E aqui a gente observa uma coisa, é que um cristão que é fiel, obedece a Deus e está disposto a fazer o que Deus lhe disser. A gente também observa lá em 1 Samuel, no capítulo 3, que quando Deus ele começa a chamar a Samuel, Samuel de primeiro não entende, mas depois que Eli lhe diz que quando ele escutar da outra vez uma voz lhe chamar, ele diga: Senhor, eis-me aqui. E Samuel, ele disse isso e começou a obedecer a Deus. E disse que estava disposto. Quando nós dissemos a Deus: Senhor, eis-me aqui, estamos dizendo: Senhor, estou disposto a fazer o que Tu queres, a obedecer a Tua ordem, a obedecer o Teu ide. E a gente também observa que quem é fiel a Deus tem direção do próprio Deus. Abraão, ele continuou e prosseguiu, e quando chegou perto do local do sacrifício, ele observou o local que Deus tinha lhe mostrado com a direção de Deus. E a gente observa isso também, podemos colocar no nosso cotidiano, que quando estamos obedientes a Deus,
Quando fazemos aquilo que Deus quer para as nossas vidas, Deus ele nos dá a direção do que fazer e de como agir. A gente também observa que um fiel crê na provisão de Deus, mesmo sem expectativa nenhuma. Abraão, no versículo 8, como nós lemos, ele disse para Isaac, ele disse, meu filho, Deus proverá. E ele prosseguiu e chegou lá em cima. A gente vê mais adiante no texto que Deus ele proveu um cordeiro. E Abraão não sabia, pois nós não sabemos do que virá no futuro. Só Deus é quem sabe, pois Deus é que é onisciente, onipresente, onipotente. É Ele que sabe de tudo, do que vai acontecer, do que já aconteceu e do que estará acontecendo. E ele não sabia do que ia acontecer. Ele prosseguiu e Deus de fato proveu. E quando nós confiamos em Deus, Ele provê para cada um de nós. Outra coisa que a gente observa é que um fiel oferece sacrifício a Deus e oferece do melhor. E a gente observa lá em Gênesis, bem no começo, que Abel ofereceu um sacrifício a Deus. Ofereceu o melhor da sua colheita a Deus e ofereceu de coração. Ofereceu da melhor forma. E quando nós iremos oferecer sacrifício a Deus, devemos ir confiando em Deus. Devemos oferecer com o nosso coração, em espírito e em verdade. Se o seu sacrifício é louvar, então ofereça da melhor forma o louvor. Se o seu sacrifício é ajudar as pessoas, então ajude da melhor forma. Mas ofereça com coração aberto, em espírito e em verdade, como verdadeiro adorador, como verdadeiro fiel. Aqui também a gente observa que Deus, ele prova os que são tementes a Deus. No versículo 12 diz assim, então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Aqui a gente observa que Deus ele provou a Abraão para saber se Abraão de fato temia a Deus, era fiel a Deus. E ele observou isso, que Abraão era obediente a Deus, era temente a Deus. E aqui, nesses textos, a gente tira algumas lições, que devemos ser fiéis a Deus. Mesmo oferecendo uma coisa que a gente não esperava que Deus ia nos pedir, mas devemos oferecer a Ele da melhor forma, com o nosso coração aberto. Outra coisa que a gente observa também como lição é que Deus tem provisão para aqueles que são fiéis. A gente observou no texto que Deus ele proveu o cordeiro e abençoou a Abraão. E então ele ali ofereceu e deu louvores a Deus e glorificou a Deus, pois Abraão não sacrificou o seu filho, pois era só uma prova. E que possamos aprender a cada dia mais e mais com Abraão, que possamos ser fiéis como Abraão foi, que possamos oferecer a Deus o melhor sacrifício, da melhor forma e com o coração grato. Vamos orar agradecendo a Deus? Assim oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos tão somente por essa palavra, te agradecemos tão somente por tudo, Senhor Deus, que possamos ser fiéis a Ti, que possamos estar com o nosso coração grato a Ti, que possamos oferecer sacrifícios a Ti, Senhor Deus, que possamos ser fiéis a Ti a cada dia mais e mais. Nos ajuda a aplicar essa palavra no nosso coração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus os abençoe.